Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos juntos, né, mais essa manhã, né, no domingo, para aprender um pouquinho mais, né, da palavra de nosso Deus. E eu queria já agradecer, né, você que vai assistir esse vídeo, essa mensagem pelo YouTube, né, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Porque a intenção, né, nesse tempo de crise, de pandemia, né, onde não podemos nos reunir em igreja, né, que nós possamos estar meditando na palavra de Deus, que nós possamos estar buscando na palavra de Deus, né, mesmo longe um dos outros, mas que o amor de Deus, que o consolo de Deus, né, que a misericórdia de Deus não possa estar faltando no nosso lar, né? Então, né, a minha sincera oração, né, é que através dessa reflexão, que através dessa palavra, né, que eu tenho pregado aqui, né, no YouTube, né, Deus esteja, né, abençoando, né, a vida de cada um, né? E hoje, né, eu queria trazer, né, o seguinte tema para os irmãos: a oração, a chave para o homem conhecer a Deus. Um tema interessante e muito bom para os nossos dias, porque o texto que nós escolhemos essa manhã está baseado na primeira carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Eu queria ler esses versículos e fazer uma exposição desse texto bíblico para o irmão, né, para o amigo, para a amiga que estará me ouvindo nessa manhã. Diz assim o texto bíblico: a prática da oração por todos os homens, um só mediador. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplica, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno, né? Que Deus assim, né, abençoe a sua palavra, né, aplicando aos nossos corações, porque a sua palavra ela já é abençoada, né? E eu queria, né, como eu falei aqui no começo da mensagem, né? Eu queria refletir com os irmãos sobre esse texto bíblico, que é um texto muito bonito, né? O apóstolo Paulo, né, ele foi um grande homem de Deus, né? E das 27 cartas do Novo Testamento, ele escreveu 13 cartas. E aqui, né, ele escreve a sua primeira carta, né, a seu filho amado na fé, Timóteo, né? E Timóteo era um pastor, e o apóstolo Paulo então escreve, né, exortando ele a permanecer na fé, a pregar o evangelho, a orar pelas pessoas, a buscar, né, na palavra de Deus. Então, né, eu queria pensar com vocês nesse tema: oração, a chave para o homem conhecer Jesus. E eu queria chamar a sua atenção nessa manhã. Você tem orado? Você tem dobrado o seu joelho? Você tem buscado a Deus em oração? Diz aqui que essa é a primeira das duas cartas inspiradas de Paulo ao seu amado filho na fé, Timóteo. Timóteo recebeu o seu nome, que significa aquele que honra a Deus. Olha só que nome bonito, que significado bonito, né? Tem o nome Timóteo, aquele que honra a Deus. Nós fomos chamados, irmãos, para honrar a Deus, para adorar a Deus, para expressar, né, o nosso louvor a Deus. E ele recebeu esse nome de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd, judias devotas e que se tornaram cristãos e ensinaram-se as escrituras do Antigo Testamento na sua infância, segundo Timóteo 3,15, né? Então você percebe que a influência dos pais e das mães nos filhos, como são importantes. Então diz aqui que Eunice, sua mãe, sua avó Lloyd, né, eram judias piedosas. E naquele tempo o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, né? Estava sendo escrito, né? Então o povo judeu ele só tinha acesso ao Antigo Testamento, aos Salmos, à Torá, os profetas, né? Então diz aqui que sua avó Lloyd e sua mãe Eunice tiveram a preocupação de ensinar as Santas Escrituras a Timóteo desde a sua
meninice. Timóteo era de Listra, uma cidade na província romana da Galácia. Paulo levou Timóteo a Cristo sem dúvida durante o seu ministério em Listra, em sua primeira viagem missionária. Timóteo seria discípulo, amigo e colaborador de Paulo pelo resto da vida do apóstolo, tendo ministrado com ele em Bereia, Atos 17:14, em Atenas, Atos 17:15, em Corinto, Atos 18, e o acompanhou em sua viagem em Jerusalém, Atos 24. Então nós vemos aqui, né, que Timóteo ele era fruto das viagens missionárias de Paulo. Ele era fruto da pregação de Paulo, ele era fruto do ministério de Paulo. E ele aqui então ele se tornou amigo e companheiro de Paulo. Com frequência, Paulo enviou Timóteo à igreja como seu representante. Em 1 Timóteo, nós o encontramos em outra tarefa, servindo como pastor da igreja de Éfeso, Efésios 1:3. Então, Timóteo aqui, né, ele já é um jovem pastor, né, ele já dedica ali, né, a sua vida ao ministério da palavra, a ensinar a palavra de Deus, né. A primeira epístola de Timóteo é uma carta prática que contém instrução pastoral para Timóteo, uma vez que Timóteo era bem versado na teologia de Paulo. O apóstolo não tinha necessidade de dar-lhe instrução doutrinária extensiva. Essa epístola, no entanto, expressa muitas verdades teológicas importantes. Eu poderia até citar aqui, né, 5 verdades teológicas. É importante que a carta de 1 Timóteo traz para a igreja de hoje. Primeiro, a devida função da lei. O que a lei representa para a gente hoje? Então, nessa carta nos ensina isso. Segundo, a salvação. Essa carta de 1 Timóteo, a segunda doutrina que ela nos apresenta, é a salvação em Cristo Jesus, o modo pelo qual os cristãos são salvos. Em terceiro lugar, essa carta nos fala dos atributos de Deus, dos grandes atributos de Deus. E em quarto lugar, essa carta nos fala da questão da queda. Ela nos mostra que o homem é pecador, tem pecado contra Deus, que o homem tem transgredido a lei de Deus, que o homem caiu em seus delitos e pecados. E ela nos apresenta também como solução a pessoa de Cristo, que é o único mediador, né, entre Deus e os homens. E ela também nos fala sobre a questão, né, muito debatida hoje, né, entre arminianos e calvinistas. Não é, né, a nossa intenção aqui entrar nesse tópico aqui, ou entrar nessa parte da teologia, né, sobre a questão da eleição, daqueles que foram eleitos por Deus. E ela também fala da questão da segunda vinda de Cristo, quando Cristo vai vir, né, buscar a sua igreja. Nós sabemos que estamos perto desse dia. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez mais, né? Então é muito importante, né, que o irmão, que a irmã, que você leia a carta de 1 Timóteo, que você leia a carta de 2 Timóteo. São cartas pequenas, são cartas práticas, mas são livros bíblicos inspirados por Deus que trazem ensinamentos preciosos para a minha vida e para a sua vida, né? E o apóstolo Paulo aqui, né, ele começa a exortando a Timóteo a uma prática que está sendo negligenciada na igreja hoje. Ele fala assim: antes de tudo, se faça orações e súplicas por todos os homens. E eu gosto de citar isso aqui, eu gosto de refletir sobre isso aqui, porque ele fala assim: antes de tudo, a primeira coisa que você deve fazer, antes de qualquer coisa, nós devemos estar orando a Deus. Nós devemos estar dobrando o nosso joelho a Deus. Lembre-se, irmão, do tema da mensagem. A oração é a chave para o homem conhecer a Deus. Existem barreiras na nossa vida, existem lutas na nossa vida que só podem ser vencidas com a oração. Dentre todas as práticas que devem ser observadas no seio da igreja cristã, essa oração evangelística deve ser praticada acima de tudo. Então Paulo aqui, ele não está falando de oração qualquer. Ele está pedindo oração por todos os homens. Então aqui nós entendemos que é oração evangelista. É uma oração em favor daqueles que estão nas trevas, daqueles que não conhecem a luz, daqueles que não conhecem a Jesus. E Paulo aqui ele vai pedir que a sua igreja ela ore pelas autoridades, pelos reis, pelos governantes.
E Paulo aqui está pedindo uma coisa difícil, porque se nós pararmos para analisarmos, quem era o governador no tempo do apóstolo Paulo? Era Nero, o pior líder político, o pior governador, aquele homem que tocou fogo em Roma, e a cidade de Roma queimou 7 dias e 7 noites, e milhares de pessoas morreram. E depois então ele coloca a culpa nos cristãos, e é uma perseguição muito grande contra os cristãos, são mortos. Isso aí vai culminar também na morte dele e do apóstolo Pedro. Então os tempos eram difíceis. Mas Paulo então, ele pede para que a igreja ore pelas autoridades. Irmãos, estamos vivendo em tempos de crise no Brasil. Estamos vivendo em tempos de pandemia, em tempos de incerteza. Eu queria saber se você tem dobrado o seu joelho, se você tem orado pelo Brasil, se você tem orado pelos nossos prefeitos, pelos nossos governadores, pelo nosso presidente, pelos seus ministros, pelos secretários de saúde que estão lutando por uma pandemia. Talvez você não goste muito do governo, talvez você seja contra o governo, mas Paulo aqui pede que nós oremos por ele. Se você estiver viajando num avião do Rio de Janeiro para os Estados Unidos, você talvez não goste do piloto ou não simpatize com o piloto do avião, mas você não vai querer que ele morra enquanto o avião estiver no ar, porque se isso acontecer, todos morrerão junto. Então, irmãos, temos que orar para o Brasil dar certo. Temos que orar para que o Brasil possa vencer essa crise. Temos que orar pelos nossos governantes. Então, Paulo aqui, ele fala assim, devemos orar antes de tudo, desde e por todos os que exercem autoridade. Irmão, o apóstolo Paulo também nos ensina que toda autoridade ela é constituída por Deus. E às vezes você percebe, mas Deus colocou um presidente lá, Deus colocou um governador lá e ele se corrompeu, ele praticou a prática da corrupção. Mas Deus não colocou ele lá para isso. Deus colocou ele lá para ele servir o povo. Mas durante a sua caminhada, ele se distanciou de Deus. Então, Paulo pede que nós oramos pelos nossos líderes, visando a salvação dele. O próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina lá em Tito 2,11, ele diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Irmão, então Deus se manifestou ao mundo através do seu Filho amado, através do seu Filho unigênito, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. A salvação é para todos. Irmãos, então não desista de orar. Não desista de orar por um parente perdido, por um filho que está longe do Evangelho, por uma filha que está longe do Evangelho, por um vizinho seu que está longe do Evangelho. Clame a Deus pela salvação dele. Coloque a vida dele, no altar de Deus. E no versículo 2, nós vemos que o apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, também devemos orar pedindo um bom governo, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Então, irmãos, nós precisamos orar para que o nosso país ele possa ter paz, que nós possamos viver uma vida sossegada, porque nós vemos aqui na história do Evangelho que aonde o comunismo se instalou, aonde a esquerda se instalou, como a gente percebe na Coreia do Norte, na China, na Venezuela, na Cuba, em Cuba, há uma grande perseguição contra o povo de Deus. Esses líderes, eles não gostam de igreja, eles não gostam de evangelho. E lá então, os cristãos são perseguidos, igrejas são massacradas, igrejas são destruídas. Lá você não tem liberdade de expressão. Então precisamos orar para que os líderes dos nossos países, os líderes de nossos estados, eles sejam pessoas tementes a Deus. Eles sejam pessoas que orem a Deus. Eles sejam pessoas que busquem na palavra de Deus. Eles sejam pessoas que respeitam princípios éticos e morais que a Bíblia nos ensina, para que o povo de Deus possa viver uma vida de paz. Se você for olhar na história dos 3 primeiros séculos do cristianismo,
antes do imperador Constantino, né, se converter, né, ou supostamente se converter, a igreja era perseguida. Os cristãos eram mortos. Os cristãos eram jogados em covas de leões. Os crentes eram colocados cheios de óleos na praça, queimando para iluminar a cidade. E era uma perseguição terrível contra a igreja de Cristo. Então Paulo aqui, né, fala para que a igreja deveria orar pelos seus líderes, para que ela tivesse paz. Lá em Jeremias 29:7, né, aquele texto que nós conhecemos muito, o profeta diz assim: e procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O contexto que esse texto aqui foi escrito é: Jerusalém tinha sido tomada, Jerusalém tinha sido destruída por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da desobediência contra a palavra de Deus. Então, né, o povo judeu foi levado para a Babilônia. E o profeta Jeremias profetizou que o povo ficaria ali 70 anos. Então aquele povo judeu, ele estava num país diferente, numa cultura diferente, num lugar que eles não gostariam de estar. Eles não gostariam de estar ali. Mas o profeta exorta: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz ir. Ali era plano de Deus, era propósito de Deus que ele estivesse ali. Orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós tereis paz. Então, meu querido, eu desafio você a orar pelo Brasil, a orar pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Que Deus possa estar tocando o coração dos governantes, que Deus possa estar quebrando o coração dos governantes, para que eles possam estar entendendo, né, que eles são ministros de Deus, que eles devem governar para o bem-estar do povo, para que a corrupção possa acabar, para que a mentira possa acabar, para que nós possamos ter paz, para que dinheiro público seja investido na saúde, na educação, em benefício das pessoas que precisam. Que Deus assim possa abençoar o Brasil. Que Deus possa abençoar a nossa nação, meu querido irmão, minha querida irmã. E no versículo 4, Paulo, ele vai nos dizer uma grande lição. Ele vai dizer assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento de Deus. Irmão, esse versículo aqui é maravilhoso, que fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao conhecimento de Deus. O termo desejar aqui é traduzido pela palavra grega telos, que significa desejar, querer, ter prazer em. Então, esse telos, ele significa desejar, querer, ter prazer em. Deus tem prazer que o homem se arrependa dos seus pecados. Deus quer o homem. Deus quer salvar o homem. A vontade de Deus é que o evangelho progrida, que seus efeitos sejam ampliados até se tornarem universais. Então, né, o desejo de Deus é que o evangelho ele progrida. Ele atinja todos os confins da terra. Essa foi a última ordem de Jesus antes dele subir ao céu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho, ele transforma vidas. O evangelho liberta. A palavra de Deus tem poder de transformar o homem pecador. A palavra de Deus tem o poder, né, de transformar um alcoólatra, em transformar um drogado, em transformar uma prostituta, em libertar um homossexual dos seus pecados. Então esse evangelho tem que chegar aos confins da terra. E aqui fala que é da vontade de Deus salvar o homem pecador. É da vontade de Deus. O versículo áureo da Bíblia, né, um versículo que nós conhecemos de cor, que nós citamos muito, que é João 3,16, onde Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Deus amou o mundo. O mundo aqui são pessoas, são homens. Deus amou a mim e a você.
Nós estávamos indo para o inferno, nós estávamos fadados à condenação eterna. Mas Deus nos amou tão fortemente, tão grandemente. Perceba que o escritor, ele não tem um adjetivo para descrever o grande amor de Deus. E ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que significa filho unigênito? O único filho. O único filho. Você pode pegar uma mãe hoje, né, que ela tem 10 filhos. Você pode pedir ela, me dá um filho para morrer pela humanidade. Eu tenho certeza que ela não vai dar. Mas Deus, né, ele tinha um único filho. Ele enviou esse filho ao mundo. Esse filho, ele veio aqui ao mundo. Ele se humilhou. Ele padeceu por nós. Ele subiu numa cruz. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, para que eu e você pudéssemos ter salvação. Diz, né, o grande evangelista Billy Graham que o maior ocorrido, o maior fato na humanidade não foi o homem pisar na lua, mas sim Deus pisar na terra. E ele fez isso, meu querido irmão, por amor a mim e por amor a você. Então aqui, né, esse versículo 4 de 1 Timóteo 2, ele fala do amor de Deus para conosco. Ele fala que é da vontade de Deus que o homem seja salvo. Então o que nós aprendemos aqui? Nós entendemos aqui, nós vemos aqui um chamado ao arrependimento. Um chamado ao arrependimento. Deus está te chamando nessa manhã para você entregar a sua vida a Ele, para você se arrepender dos seus pecados, para você aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Deus está falando ao seu coração nessa manhã. Diz lá Romanos 10:9, né? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Irmãos, confesse Jesus como seu Salvador. Aceite a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. A Bíblia nos ensina aqui, né? Se nós fizermos isso, nós seremos salvos. Nós seremos salvos. Como é maravilhoso, irmãos, ser salvos por Deus. Como é maravilhoso, né, saber que nós temos um Deus, né, que Ele perdoa os nossos pecados. Ele apaga as nossas iniquidades. E no versículo 5, eu acho que é o versículo chave desses 6 versículos que nós acabamos de ler. É o versículo que nos diz algumas verdades teológicas, no mínimo 2 verdades teológicas. Esse versículo aqui nos ensina. Ele vai dizer assim: há um só Deus. Há um só Deus. Irmãos, Deus é um só. Você vai ver no Antigo Testamento essa expressão: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Existem várias religiões, milhares de religiões, mas existe um só Deus. E só esse Deus, Ele pode perdoar os seus pecados. Só esse Deus pode te dar salvação. Não há outro Deus ou outro modo de salvação. Portanto, há necessidade de orar pelos perdidos, para que cheguem a conhecer o único Deus verdadeiro. Então, irmãos, não há outro meio de salvação. Não há outro caminho. Jesus fala lá em João, né, 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba que ele usa o artigo definido o para dizer há um caminho. Ele usa o artigo definido a, eu sou a vida. A única forma de ter vida é através de Jesus. Ele fala que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, a não ser por meio dele. Então nós entendemos que religião não salva, pastor não salva, padre não salva, igreja não salva. Só há salvação através de Cristo Jesus. Só há salvação através do Cristo. Só há salvação em reconhecer Jesus como seu Salvador. E o apóstolo Pedro, né, ele lá em Atos 4:12, depois da ascensão de Cristo, quando a igreja começa a pregar, né? E Pedro então toma a palavra, e Pedro faz uma pregação eloquente, e Pedro diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
Irmãos, não tem salvação em outra pessoa. Salvação só existe em Cristo Jesus. Então a primeira verdade teológica desse versículo é que existe um só Deus. Existe um só Deus. E a segunda verdade teológica que esse versículo 5 nos ensina é que há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador entre Deus e os homens. O que é mediador? O que vem a ser um mediador? Mediador refere-se a alguém que intervém entre duas partes para resolver um conflito ou para ratificar um pacto. Cristo é o único mediador que pode restaurar a paz entre Deus e os homens pecadores. Irmãos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus colocou o homem no jardim do Éden. E quando Deus cria o homem, Deus fala assim: viu Deus que era muito bom. O homem tinha total intimidade com Deus. O homem tinha harmonia com Deus. Mas quando o homem ele peca contra Deus, quando o homem desobedece a Deus, o pecado ele entra no meio. O pecado quebra essa aliança. O pecado quebra esse pacto. E o homem então ele se distancia de Deus. O homem se afasta de Deus. Como diz lá em Isaías 59:2, né, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então foi necessário que Jesus viesse ao mundo, que Jesus restaurasse a harmonia entre Deus e o homem pecador. E diz aqui que mediador refere-se a alguém que intervém entre duas partes. Então as partes estavam separadas. O homem estava afastado de Deus, o homem estava distante de Deus. Então Jesus veio aqui ratificar um novo pacto. Jesus veio ratificar uma nova aliança. A cruz, através do seu sangue, através da sua morte por nós pecadores. E diz o versículo 6 que o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então Jesus se entregou por mim e por você. Jesus se entregou pelos nossos pecados. Jesus levou na cruz do Calvário o preço que eu e você deveríamos pagar. O resultado da morte substitutiva de Cristo pelos cristãos, o qual ele se submeteu por vontade própria. Cristo não somente pagou um resgate, mas ele se fez o objeto da justa ira de Deus em nosso lugar. Padeceu a morte que nós deveríamos passar e carregou os nossos pecados. Então aqui fala que Jesus se entregou por nós, que Jesus nos substituiu na cruz. Ou seja, isso significa que quem deveria morrer ali era eu e você. A ira de Deus que caiu sobre Jesus deveria cair sobre mim e sobre você. Quando nós vemos no Antigo Testamento, lá em Gênesis, quando o homem peca, o que Deus faz? Deus manda matar um animal, possivelmente um cordeiro, um carneiro, e Deus tira essa pele desse animal para vestir o homem, porque o homem viu que estava nu, o homem viu que estava em pecado, e aquela pele daquele animal era para tapar a vergonha do homem pecador. E esse animal aqui ele representava Cristo, ele representava o Cordeiro de Deus, ele representava o Cristo que vinha morrer na cruz do Calvário, ia levar sobre mim, ia levar sobre si o meu e o seu pecado. Tanto é que João, né, quando ele vai apresentar Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que pagou o preço por mim e por você. Diz o texto aqui de 1 Timóteo 2,6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Irmãos, Deus veio te resgatar. Jesus veio te salvar. Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados. Diz lá o apóstolo Pedro, né, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Sabendo que não foi com coisa corruptível como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Então, irmãos, Deus não nos comprou com ouro. Deus não nos comprou com pedras preciosas, com coisa que corrói, com coisa que se corrompe. Mas Deus nos comprou
com o precioso sangue de Cristo. Tem um hino que diz, né? Eu sei que foi pago um alto preço. Irmãos, foi pago um alto preço pela minha vida e pela sua vida. E aqui, né, o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo que o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, em tempos oportunos. Deus tem um tempo para redimir você de seus pecados e dar uma nova vida transformada pelo poder do Evangelho. Irmãos, hoje talvez seja o seu tempo. Hoje talvez seja o seu dia de entregar a sua vida a Jesus, de reconhecer que você é um pecador, de reconhecer que você precisa da graça de Deus na sua vida. Paulo escreveu aos Colossenses, ele diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então a nossa vida está escondida em Cristo, em Cristo. E quando ele voltar, quando ele se manifestar, aqueles que legaram a sua vida a Jesus serão manifestados em glória com ele. Irmão, Jesus veio te dar salvação. Jesus veio libertar o homem pecador do inferno. E eu termino a minha pequena reflexão nessa manhã com o versículo de Hebreus 3,15, onde o escritor, que nós não sabemos quem é, ele diz assim: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação. Então esse versículo aqui, ele se refere ao povo judeu, que estava no Egito, que estava no deserto, que viu a glória de Deus, que comeu do maná, que viu o mar se abrir, que viu os milagres de Deus, mas eles resolveram endurecer o seu coração. Eles viraram as costas para Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus possa se compadecer da gente, que Deus possa abrir o nosso coração para conhecer Jesus, que nós possamos chegar ao pleno conhecimento de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que nós possamos entender que somos homens pecadores e que precisamos da graça de Deus. Eu não te conheço, não sei da sua história, mas a minha oração é que através dessa mensagem você possa entregar a sua vida a Jesus, que você possa aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Redentor, que você possa dobrar o seu joelho na sua casa e você possa entregar a sua vida a Jesus. Vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos de crise, mas eu queria dizer para você que Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle do mundo e Ele deseja te salvar. Eu queria orar por você nessa manhã. Querido Deus, santificado seja o seu nome, Senhor. Gratos somos, Senhor, por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, Senhor. Gratos somos, Senhor, pela explanação da sua palavra que acabamos de ler nesse momento, Senhor. Pai, eu queria colocar no seu altar a vida do presidente da República, a vida dos governadores dos estados, dos prefeitos, dos secretários de saúde, dos seus ministros. Senhor, que o Senhor possa operar na vida de cada um. Que eles possam reconhecer a sua mão em tudo isso. Que eles possam te aceitar como seu único e suficiente Salvador. Senhor, eu te peço pelo nosso estado do Rio de Janeiro, que o Senhor possa nos livrar da praga, da corrupção. Te peço pelo Brasil, Senhor. Te peço por pessoas que vão ouvir essa mensagem através do YouTube, que o Senhor possa falar aos seus corações, que o Senhor possa estar libertando as suas vidas do poder do pecado, que o Senhor possa dar vida nova a eles. Em nome do seu Filho amado Jesus, que nós te oramos nessa manhã. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de todos em Cristo Jesus. Um bom domingo para todos.